Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Este quadro se chama Vocabulário Psicanalítico ou Freudiano. E hoje a gente vai gravar um conteúdo sobre a interpretação dos sonhos, a obra magistral de Freud, de 1900. E para falar sobre isso, nós trataremos de algumas análises de exemplos de sonhos. Bom, como referências para esse vídeo, eu utilizo Conferências Introdutórias à Psicanálise, em 1916 e 1917, A Interpretação dos Sonhos, de 1900, um estudo autobiográfico, de 1925, Cinco Lições de Psicanálise, de 1910, e O Delírio e os Sonhos na Gradiva. No item 12 do texto Conferências Introdutórias à Psicanálise, 1916 a 1917, Freud nos apresenta fragmentos de interpretações de sonhos, em vez de convidar a participar da interpretação de um sonho completo. Isso faz parte do método interpretativo psicanalítico que Freud apresenta para a interpretação dos sonhos. Essa ressalva ratifica o compromisso assumido em A Interpretação dos Sonhos, que foi um texto escrito no inverno de 1899, publicado em 1900, reeditado muitas vezes, sobretudo quanto à questão do simbolismo nos sonhos. Porém, no que tange ao método da interpretação, pouco desse texto mudou. E sobre seu emprego, Freud aponta que o primeiro passo é que nós devemos tomar como objeto de nossa atenção não o sonho como um todo, mas partes separadas do seu conteúdo. Nessa obra, ao apresentar no capítulo de número 2 o método da interpretação dos sonhos, análise de um sonho modelo, Freud define que interpretar um sonho implica atribuir a ele um sentido ou substituí-lo por algo que se ajuste à cadeia de nossos atos mentais, como um elo dotado de validade e importância iguais ao restante. E na obra Cinco Lições de Psicanálise, de 1910, Freud dá um nome de complexo a um grupo de elementos ideacionais interdependentes, investidos de energia afetiva. E ele vai dizer que, partindo da última recordação, da recordação mais recente, em busca de um complexo recalcado, nós temos a probabilidade de desvendá-lo, desde que haja um número suficiente de associações livres. Não obstante esse método pressupor a adoção de ideias que pareçam surgir por livre e espontânea vontade, sabe-se da dificuldade prática de abandonar a função crítica e liberar os pensamentos involuntários dessa resistência que é algo violenta e que impede o surgimento das ideias inconscientes. Por isso, o próprio Freud afirma, em A Interpretação dos Sonhos, eu mesmo sou ajudado pela anotação de minhas ideias à medida que elas me ocorrem. Ainda nessa mesma obra, Freud delineia algumas hipóteses para explicar por que nós nos esquecemos dos sonhos após despertar. Ao fazer referência ao neurologista Adolf Strumpel, Freud aponta um fenômeno complexo que parece incluir imagens oníricas de sonhos pouco nítidas ou carentes de força sensorial são mais facilmente esquecidas. Nós tendemos facilmente a esquecer um fato que ocorre uma única vez também e a reparar mais depressa no que possa ser percebido repetidamente. Ele também diz que sensações, representações e pensamentos concatenados e agrupados são mais facilmente lembrados do que se apresentados isoladamente. E quando palavras são sonhadas, desde que elas estejam convenientemente dispostas em ordem carregada de sentido, são mais facilmente assimiladas pela memória. Além de um dos maiores entraves, da lembrança dos sonhos ser o fato da falta do interesse pessoal do sonhador em recordar dos seus próprios sonhos, o que efetivamente não ajuda o trabalho, fora a questão da resistência. E há um outro ponto importante na interpretação dos sonhos, que é colocado no texto Um Estudo Autobiográfico de 1925, que Freud relata sua participação pessoal no desenvolvimento da psicanálise em relação à autoanálise que ele faz e também a interpretação dos seus sonhos. Ele vai dizer: devemos considerar, porém, que a associação livre não é realmente livre. O paciente se acha sob influência da situação analítica, mesmo quando não dirige a atividade do pensamento para um determinado tema.
Então, a recordação e interpretação do sonho em análise é uma experiência bem diferente daquela realizada pelo próprio sujeito. E o interesse pela interpretação dos sonhos está justamente em obter uma forma de entender pelo resultado, o sonho, o seu mecanismo de processamento e dos pensamentos oníricos. É como se, uma vez entendendo o sonho, sendo o sonho uma extensão do funcionamento inconsciente que usa essa linguagem imagética e o recurso dos símbolos, nós pudéssemos alcançar a ancestralidade das nossas motivações inconscientes, até mesmo anterior ao desenvolvimento da nossa linguagem discursiva, ou simplesmente entender por que a gente faz o que faz. E de um modo assim muito espirituoso, Freud também pondera que interpretar um sonho por completo implicaria em desvelar a intimidade e os segredos mais recônditos do sujeito. E mesmo que a própria pessoa não se identifique, uma vez que o sonho quase sempre parece estranho até ao sonhador, mesmo para um sonho curto, essa interpretação seria muito longa. Então, para resolver esse dilema, Freud cita o exemplo do sonho relatado por Otto Rank, de 1910. Vale a pena a leitura da referência completa e interpretação dos sonhos, mas, para não matar de curiosidade quem porventura ainda não leu, trata-se de uma moça que foi atendida por Rank, que tinha 2 sonhos isolados, com um intervalo entre eles, sonhados no decorrer da mesma noite, sendo que o segundo terminou com um orgasmo. Mesmo sem muitas contribuições da sonhadora, pôde-se contar com a abnegada dedicação de Rank, e após uma série de associações foi possível ver que o primeiro e o segundo sonho falavam da mesma coisa, embora o primeiro de uma forma mais tímida. Karl Albert Scherner, segundo Freud, já havia anunciado que a ideia final, numa longa série de imagens oníricas, contém precisamente aquilo que a primeira imagem da série tentara retratar, como se a censura procurasse manter o complexo à distância o maior tempo possível, mediante uma sucessão de novos encobridores simbólicos, deslocamentos, disfarces aparentemente inocentes, dentre outros. Então, no final, após se esgotar a efusão pictórica, o estímulo é cruamente representado ou o órgão envolvido retrata o desejo que se buscou com tanto esforço esconder. Assim, Freud, com sua didática excepcional, opta pelos exemplos mais fáceis de demonstrar, os símbolos oníricos e certas particularidades da representação onírica regressiva. Nós devemos estar habituados com esses conceitos. Os símbolos oníricos, enquanto traduções dos pensamentos oníricos latentes, pequenos vestígios do inconsciente, e a representação onírica regressiva como modo de expressão do trabalho do sonho, que segue uma linha de raciocínio arcaica, que provavelmente recorre a estados do nosso desenvolvimento intelectual que nós já superamos há muito tempo, antes até da linguagem discursiva. Então, a partir desse ponto, vamos trazer os estudos de caso trazidos por Freud. Então, nós continuamos na segunda parte desse vídeo. Acompanhe. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Este é o meu canal no YouTube. Falamos sobre análise de alguns exemplos de sonhos e te vejo na próxima.